pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados pela nossa aula de hoje? Sim? Então vamos lá, né? Olha, hoje nossa aula está muito interessante, tá? Lembra que a aula passada a gente já começou a falar aí sobre substâncias, sobre misturas, né? E hoje a gente vai aprender um pouco de solubilidade das substâncias, tá bom? Então, para começar a nossa aula de hoje, tá? A tia Larissa vai fazer uma parte aí do experimento da página 253 de vocês. O que que é? Isso aqui é sal, né? E eu peguei um pouco de água, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o sal, vou colocar aí uma colher de sal aqui e vou mexer, tá bom? Então, olha aí o que que aconteceu, né? A tia Larissa, então, vai misturando, né? Misturando e misturando. A gente vai aprender o que é soluto e o que é solvente. Soluto, no caso aqui, dessa solução que eu estou preparando, é o sal, tá bom? Que é o que dissolve na água. E o solvente, que é a água, que dissolve o soluto. Então, a água ainda está um pouquinho clara, mas quanto mais eu mexer aqui, tá? O sal irá se dissolver e a água vai parecer que está normal e não tem sal, tá bom? Então, aqui foi aí uma parte do experimento. Também fala para colocar uma colher de açúcar. Vocês irão fazer e irão anotar aí essas, no caso que vocês pensam, tem algumas hipóteses, né? E o que vocês observaram aí durante o experimento. Vocês vão anotar no caderno, tá bom? Tirar a foto no final e enviar para mim, certinho? Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a solubilidade da substância, o que eu falei ali, né? A capacidade que tem aí de uma substância ser dissolvida, tá? No caso, o sal. Olha só, uma mistura homogênea, que foi essa que eu fiz, como a de água e sal, ou também de água e açúcar, podem ser chamadas de solução. Solução é o resultado da mistura entre o solvente e o soluto, em que não se distingue, então, o do outro. Olha lá como é que já tá, ó. Parece que a tia Larissa colocou o sal aqui? Não parece, né? Porque o sal aí, que é o soluto, foi totalmente dissolvido aí na água. E nas soluções, gente, o que que acontece? As substâncias que as compõem não são identificadas visualmente e elas se misturam de maneira de que todo o seu volume aí da mistura apresenta as mesmas características, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Comprovei para vocês através dessa mistura, tá bom? Dessa solução. Isso aí acontece por quê? Porque uma substância dissolve a outra, no caso, a água dissolve o sal, tá? As substâncias que formam a solução são chamadas de soluto e solvente, que eu venho falando para vocês, né? Então, nesse caso, o soluto é a substância dissolvida. No caso, eu já falei. E aí? Acertou, né? Tenho certeza. No caso, é o sal, tá bom? E o solvente aí é a substância que dissolve, que é a água. Certinho? Bem tranquilo, né? Então, agora a gente vai falar sobre a concentração de uma solução, ou muito ou pouco aí de uma substância. A concentração de uma solução é definida pela relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Como vocês já aprenderam aí o que é soluto e o que é solvente, agora a gente vai fazer aí uma parte do experimento da página 254. Lá, eles falam pra gente fazer o quê? Vocês viram que eu coloquei um pouco de sal, né? Então agora a tia Laís vai fazer isso repetidamente. Vou colocar mais uma vez. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Olha só. Mais uma vez. Vai dissolver? Se eu mexer rápido ou por mais tempo, vai dissolver? Se eu colocar ainda nessa quantidade aqui, vai dissolver e a água vai ficar normal. Mas o que que acontece se eu colocar mais um pouquinho? Então, vamos mexer. E aí? Será que essa água vai conseguir dissolver a quantidade de sal que eu coloquei? E aí? Será que vai?
Olha só, hein? Então, estou mexendo. Então, a tia Laís pode ficar aqui 2 minutos, 3 minutos, esperando dissolver. Mas, ó, observe que a água já começa a ficar mais branquinha. Por quê? Porque está aumentando aí a quantidade de soluto, no caso, a quantidade de sal. Então, ó, vou colocar um pouco mais de sal. O livro fala 4 vezes, tá bom? Mas, olha só, vamos continuar. Está vendo que a água está ficando mais clara? Por quê? Porque a quantidade de soluto, no caso o sal, está grande, né? A água que estava aqui não está conseguindo, então, dissolver esse sal. Então, nós podemos dizer o que aqui? Que essa solução está saturada, tá bom? Então, ó, quanto mais sal colocar, tanto é que aqui no fundo já começa a concentrar aí sal, né? Então, por quê? Porque a água não conseguiu dissolver o sal, tá bom? Então, nós chamamos isso, então, de solução saturada. Então, olha só, em determinado momento aí dessas repetições, que foi quando eu fui adicionando o sal, né, na água, o sal não dissolveu mais na água. Independentemente do tempo, né, que eu falei para vocês, que eu posso ficar ali mexendo um bom tempo, e também da intensidade, né, da rapidez que eu mexesse essa água, tá? Isso ocorreu por quê? Porque a quantidade de sal adicionado foi a superior que a quantidade daquele volume solvente, né, que pôde dissolver. Foi isso que eu expliquei para vocês. Resultando, então, no acúmulo de soluto no fundo aí do recipiente, que era o copo. Quando isso acontece, dizemos, então, que a solução está saturada, certinho? Então, ó, já falei isso aí para vocês já entenderem melhor, tá bom? Por outro lado, quando a quantidade de soluto adicionado é menor, não ultrapassando a quantidade de dissolução do solvente, esse dissolve, então, todo o soluto adicionado. Nesse caso, a solução é chamada de insaturada. Lembra no início do vídeo, quando a tia Larissa colocou só um pouquinho de sal? Vocês viram que dissolveu tudo? Então, no caso aí, a quantidade de água foi maior do que a de sal, né? Solvente mais que o soluto. Então, nós chamamos isso aí de solução insaturada. Quando o soluto passa, né, tem uma quantidade maior que o solvente, no caso da água, né, o sal é maior que a água, nós chamamos de solução saturada, certinho? Então, tem dessas duas formas, tá? Lembrando que a gente já falou sobre água, né? Só para dar uma recapitulada aí que o livro traz pra gente. A água, gente, ela pode ser incolor, ou seja, não tem cor. Ela pode ser inodora, né? Ou seja, ela não tem cheiro e também não tem gosto, ela é insípida, né? Essa água limpa, a água pura. Quando a água tem a ausência de cor, cheiro e gosto, é característica então da água chamada destilada, ou seja, a água pura, composta aí por apenas moléculas de água, tá bom? E a molécula da água apresenta a propriedade de interagir aí fisicamente e também quimicamente com uma grande quantidade de elementos aí, de compostos, né? A gente sempre usa aí algo mais fácil, como o sal, como o açúcar, né? Então, por isso a água é chamada, então, de um solvente universal. Certinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Com isso, vocês deverão, então, copiar aí um texto no caderno sobre soluto e solvente e responder às atividades complementares, tá bom? Além disso, vocês deverão fazer os experimentos da página 253 e 254 e fazer as anotações no caderno, tá bom? Tirar a foto e mandar para a tia Larissa aqui, certinho? Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula.